Esse ano de mente completou 15 anos, em meio a um monte de mudanças, a um monte de transformações no jeito que a gente lida com o trabalho, com a criação, com a gestão do próprio de mente. Então, nesse ano em que a gente completou 15 anos, a questão da memória surgiu forte. Então, essa discussão que interessou a Interação Conectividade 7 nesse ano, a da memória, foi um movimento de pensar a memória como uma memória de passado, presente e futuro, como um tempo descentrado, um tempo que está interessado em pensar o que aconteceu como matéria para se conectar a hoje e para se lançar ali adiante. Você me oferece sua mão. E eu o aceito. Falar da minha obra talvez seja bem difícil, porque eu acho que a minha obra parte da minha vida, né? Então, a partir do momento que eu pensei em fazer esse espetáculo, eu pensei de uma relação muito. Eu não pensei em fazer, né? Ele é um depoimento da minha vida, ele é um falar da minha vida, uma construção da minha história, a minha memória. O que me conecta com esse contexto aqui é esse lugar de olhar na tua trajetória e tentar resgatar o que fica de tudo isso que a gente pratica, treina, estuda por tanto tempo e como que isso vai se atualizando a partir de cada obra que você realiza. Uma memória oriçada é essa memória que tem algo de retrospectivo, que avança para o passado, tem encontros transversais com as pessoas e informações que você vai encontrando na sua trajetória e constrói algo prospectivamente. Então ela é ao mesmo tempo passado, presente e futuro. Ela tem uma simultaneidade temporal. Mais importante do que apresentar para mim é estar com os outros, é compartilhar realidades distintas à minha, é poder trocar. Não tem um dia na minha vida que eu não pense na palavra projeto. Se eu não penso, eu leio. Se eu não leio, eu escrevo. Se eu não escrevo, eu escuto. E ainda por cima eu pergunto e respondo. Você tem algum projeto? O que mais me move, o que mais me interessa, o que mais me agrada é poder estar aqui do lado de outros artistas, tomar café da manhã do lado deles, tomar uma cerveja de noite do lado deles, conversar e trocar, ver através do trabalho. Então, criar um contexto, esse contexto que é criado para essa troca é muito rico. Nós, e quando eu digo nós, eu me referindo a todo mundo aqui presente mesmo, partilhamos, e quando eu digo partilhar, de modo algum eu me refiro a uma partilha cristã, tá? Muito menos a partilha do sensível do Rancière. Eu fui convidado aqui a Interação e Conectividades para fazer uma oficina com o pessoal das artes cênicas, basicamente da dança, né? Eles estaban interesados en experimentar as relações entre escrita, performance e experiencia. Durante a oficina a xente criou, eu acho, un clima interesante, né? Todo o mundo se sentiu muito à vontade. Então, para mí foi muito legal ver como os artistas entraban quando eles querían a dialogar con os textos que eu trazía, né?
O Interação e Conectividade está também interessado em horizontalizar as diversas articulações que a gente faz aqui. Então, não só as criações artísticas, elas são bem-vindas no projeto, assim como as residências, mas também projetos artísticos. A gente tem colocado em nossa programação e convidado projetos artísticos já existentes em diversas partes do Brasil e do mundo também, para que eles estejam junto com as obras e as demais atividades em diálogo. A gente sempre se identificou com esse espaço que Interação é. Eu reconheço nele uma espécie de padrinho do que o Trepadeira vem sendo. Acho que a Interação e Conectividade inaugurou para a gente um espaço super importante de partilha, e de uma partilha informal, à vontade, excitada, desejosa de estar com o outro. Então, dentro desse ano do Interação e Conectividade, a gente fez um projeto específico dentro da programação que chamou Projeto Reencarnação. Esse é um nome meio bem-humorado para falar sobre a ideia de obras que poderiam voltar à vida em outro corpo ou em outro contexto. E aí, dentro desse projeto, a gente teve 3 braços do projeto, que um deles foi a peça retrospectiva, por Xavier Leroy, que foi uma construção da versão brasileira desse trabalho, que é uma exposição, na verdade, que ficou em cartaz por 10 dias no foyer do Teatro Castro Alves. So one of the specificity of retrospective is that each time I do it in a city with people from the place. So by definition, this work is specific in each places I do it. Essa retrospectiva individual que a gente precisava fazer tocou em tanta coisa que eu não pensava, assim. O Xavier provocou a gente a falar de coisas que às vezes eu achava que pudessem ser irrelevantes. Por exemplo, eu falo assim que eu sou indecisa, aí eu falo de pontos da minha vida onde a decisão foi feita de uma maneira que eu não decidi, que decidiram para mim. Eu falo um pouco disso, assim. E eu podia ter contado várias outras coisas, mas eu acabei escolhendo esse aspecto. E isso me atentou para o seguinte, que a gente tem que parar para reparar mais na história, na vida do outro, como referência para a sua. Eu estava namorando, tinha uns 2 anos, e desde que eu comecei a imaginar a ideia de fazer mestrado fora do país, foi um problema para a relação e ela começou a se deteriorar. Então chegou um momento que eu tive que escolher entre estar nessa relação ou então seguir a minha carreira artística, os meus desejos profissionais. O segundo braço desse projeto foram remontagens do repertório da Companhia Mantra de Danças, que por muito tempo existiu sob a direção e coordenação da coreógrafa e bailarina Fátima Soares. E dentro do Interação a gente convidou tanto a própria Fátima Soares quanto a artista Clara Trigo e a curitibana Cândida Monte para reolharem para esse material da Companhia Mantra, produzido nos anos 80 e 90, a partir de cartas e escritos feitos pela Fátima Soares. O outro braço desse projeto foram as revisitas à obra que se chama Agora Se Mostra o Que Não Está Aqui, que é um solo meu que foi criado em 2004. E esse solo não foi apresentado na programação, mas foram apresentadas 3 versões dele. São versões de Henrique Seidel, que é um artista curitibano, Michele Mathiuzzi, que é uma paulista radicada aqui em Salvador, e do grupo Alvenaria de Teatro. Então foram apresentadas 3 versões bem diferentes, em que Henrique Seidel foi e quase refez o trabalho como era, e assumiu um cover quase personificado meu, até assustador. Quem já viu o vídeo, aqui comigo. Quem já viu o vídeo aqui. Michele Mathiuzzi, que pegou da obra várias classificações sociais e entrou numa performance super política e socialmente implicada. E o Grupo Alvenaria, que montou uma instalação com um grande grau de improvisação, em que o público podia interferir nesse ambiente, podia passear um pouco sobre o trajeto pessoal de cada ator e artista que estava imbricado ali naquele contexto.
Para mim, como artista, fazer o show do Casamento Burguês ao Amor Barato foi uma oportunidade ímpar. Trazer a cena, não num show, mas num encontro, num grande encontro com outras pessoas. Histórias do teatro baiano, registradas através de canções que eu fiz nos últimos 20 anos, foi de fato muito enriquecedor para mim como artista. Foi uma alegria. Então, pela primeira vez em Salvador, eu apresentei Um Corpo que Causa, que é um trabalho que eu falo que faz uma viagem nas primeiras performances que eu fazia na cantina da minha escola. E Um Corpo que Causa me coloca em risco, não só porque eu rolo escada abaixo, literalmente, mas porque eu faço uma viagem pelas minhas próprias referências musicais, referências coreográficas, referências de delírio. Então, é um trabalho que me deixa numa situação muito vulnerável, mas também numa situação de muita excitação performática e muito prazer. É um trabalho em que eu saio do armário musicalmente, em que eu canto como um jeito de produzir discurso filosófico, inclusive. No Interação e Conectividade 7, a gente amadureceu as discussões e as experiências em relação ao Rede de Interesse. Rede de Interesse é uma ação que está interessada em engajar públicos para a dança e para a arte contemporânea. Então, o Rede de Interesse tem buscado criar estratégias na internet, em outras mídias e mesmo dentro da própria programação de Interação e Conectividade, como um jeito de pensar novos públicos e pensar em caminhos de esse público que já frequenta a Interação e Conectividade se engajar de modo mais vertical, mais aprofundado, mais complexo.